Fala pessoal, essa live foi gravada em 26/6, onde nós discutimos por que as vidas negras importam. Espero que você goste. Chegando aí logo, hoje a gente vai debater aqui a questão por que dizemos vidas negras importam. Então hoje eu tenho, a Vivi ainda não chegou, que é a nossa outra convidada, mas estamos aqui hoje com o Toninho, nosso grande amigo aí, militante histórico da cidade de Pedreira e militante histórico da cidade de Campinas. É um prazer, o Toninho sabe quanto eu admiro ele. O nosso primeiro encontro no ano passado, que a gente não se conhecia pessoalmente ainda, ele viu o quanto eu fiquei contente e falei, nossa, eu não acredito, é o Toninho, não acredito que eu estou junto com o Toninho aqui. Então, para mim é um prazer enorme militar junto com o Toninho. Infelizmente veio a pandemia e atrapalhou um pouco, né? Mas também quero declarar o meu apoio para o Toninho, que ele é pré-candidato a prefeito lá em Campinas pelo PSOL. Então, quero deixar bem claro esse apoio que eu tenho a pré-candidatura dele e estou muito feliz dele estar aqui com a gente. Você quer falar um pouquinho, Toninho, antes de eu passar para a Claudinha e para a Carol? Boa noite, Cássio. É um prazer participar dessa live. Quando você falou comigo, eu aceitei o convite de pronto. Boa noite às companheiras, a Cláudia, a Carol. Acho que é um momento importante da gente debater essa questão, né? Para quem não me conhece, eu sou militante sindical da Unicamp, né? Trabalho na Unicamp, sou militante sindical, sou do público há mais de 35 anos. Estou hoje numa tarefa na direção nacional da FASUBRA, da Federação dos Sindicatos das Universidades Públicas Brasileiras, uma federação que tem a sua localização em Brasília. No momento, estou afastado por essa tarefa que o Cássio colocou aí. Estou disputando a pré-candidatura em Pedreira, prefeito de Campinas, quer dizer, Pedreira, em Campinas, né? Juntamente com outro companheiro também do PSOL. E estamos discutindo várias questões nesse período da pandemia. E discutir as vidas negras no período de pandemia é fundamental para que nós possamos entender essa questão aí da conjuntura e esses ataques que viemos sofrendo nesses últimos períodos. Bacana. Claudinha caiu, mas já ela volta. Boa noite, Carol. A Carol é uma inspiração para mim. O ano passado eu estava com uma pretensão de voltar a ler e quando bateu essa pretensão, apareceu aqui no meu Facebook, Leia Mulheres Amparo. Eu falei, nossa, que projeto legal, bacana. A Ellen ficou empolgada com o projeto, né? A Ellen, minha companheira, que até está aqui também assistindo a gente, ficou empolgada e eu falei, nossa, que legal. É a minha deixa para voltar a ler de uma maneira mais firme, né? E aí eu conheci tantas mulheres fenomenais, né? A partir disso, a Jamila Ribeiro, Conceição Evaristo, a Angela Davis, que para mim é um exemplo. Eu admiro demais a Angela Davis e toda a história dela. E eu conheci essas mulheres graças a Carol. Então, assim, eu sou uma pessoa diferente e melhor, me considero uma pessoa diferente e melhor exatamente por conta disso. E a Carol também, assim como o Toninho e a Cláudia, vocês que estão aqui, vocês fazem parte dessa transformação, desse ano diferente que foi meu ano passado, né, e que está sendo o ano de 2020. Então, eu sou muito agradecido e obrigado mesmo, Carol, de ter me apresentado tantas mulheres fenomenais como essas. Cássio, fico feliz. Boa noite, Cláudia, boa noite, Toninho, boa noite, Cássio. Bom, a gente se conheceu no Leia Mulheres de Amparo e eu decidi criar esse projeto, assim, na verdade o Leia Mulheres já existe no Brasil inteiro, né? Eu só fiz uma célula, digamos assim, em Amparo, porque eu acho que o nosso crescimento, eu me entender como uma mulher negra passou muito pela leitura, assim. Então, eu acho que a leitura realmente é transformadora e se as pessoas dedicarem um tempinho, vai mudar a vida de muita gente, sabe? Então foi um prazer conhecer você, conhecer a Ellen, conhecer as meninas que
criaram o Leia Mulheres de Jaguariúna, né? Porque isso vai se espalhando assim. Então é muito bacana. E é um prazer conhecer a Cláudia hoje. O Toninho, eu tinha certeza que eu conheci o Toninho, que era da Unicamp. Ele falou agora da Unicamp, eu falei, eu conheço o Toninho. De lá mesmo. Mas que ótimo. Vai ser um prazer conversar aqui. Que bacana. E a Claudinha, que é a nossa presidenta do PSOL aqui. Ah, a Claudinha agora tá ouvindo ou não, Claudinha? Acho que a Claudinha tá sem som lá. Vamos ver se a... Ah lá, a Faiola tá ajudando a Claudinha. A gente escuta ela, né? A gente escuta, mas ela não tá escutando. Sim. Enfim, daqui a pouco a gente apresenta a Claudinha. E é uma temática, né? Essa que a gente tá falando aqui hoje. Boa noite, Júnior. Tudo bem? Tá aí. E o Inácio? O Inácio tá dormindo ou tá acordado? Carol? O Inácio tá com a avó. Tá lá em cima com a avó, Tô escutando ele brincar aqui. Tá lá em cima. Oi, Claudinha. Tá nos ouvindo agora ou não? Eu tô tendo problema, tá caindo toda hora aqui. Ah, então tá bom. Então, eu tava apresentando você, Claudinha, que é a nossa presidenta aqui do PSOL de Pedreira, uma mulher batalhadora, feminista, negra, militante histórica no movimento negro aqui na cidade e fora da cidade também, né? E é uma honra ter você aqui com a gente, e sindicalista, servidora pública, mãe, avó, quanta história, né, Claudinha? Para mim é um prazer, né, podendo dividir até mais uma colega aí, né, que a gente vem conhecendo, meu companheiro, você também, né, companheiro do partido. É um prazer de estar aqui dividindo essa telinha e de fazer essa troca, né. Você já fez a apresentação, né, sobre o movimento negro, já há mais de 25 anos, sou servidora pública há 25 anos, sou feminista, né, participo aí de alguns setores do PSOL, dos setores de mulheres, setor de mulheres negras e do ex-socialismo, e estamos aí, levantando, no momento, né, levantando essa bandeira que a gente nunca baixou, né, das vidas negras se importarem. Exatamente, muito importante ressaltar isso, né, que vocês nunca abaixaram essa bandeira, né, não é por conta do motivo de agora tá discussão acalorada, mas a gente estava até comentando antes que a pandemia escancarou tudo que a gente tinha de problema na sociedade, né, a questão da mulher, a questão da negritude, a questão da desigualdade social. Então tudo que a gente já tinha de problema na sociedade, a pandemia escancarou de uma maneira muito grande. E com isso, ainda no meio da pandemia, aconteceu a história do George Floyd, a história do menino Miguel. Então a gente está com esse debate muito mais acalorado, né, por conta disso. As pessoas, vocês vão poder dizer um pouco melhor do que eu, mas assim, o que eu percebo é que as pessoas estão cansadas, né, de sempre acontecer a mesma coisa, e foi tudo se acumulando, né? Eu acho que é por aí. Quem gostaria de dar uma comentada sobre todo esse cenário que a gente tem passado? Deixa eu começar, se eu tiver problema. Pode ser, fica à vontade. Eu começo ressaltando a questão da importância da vida, da importância da gente vir mantendo essa bandeira levantada, né? Que vidas negras importam, diante de um exemplo que a gente está sempre batendo, todo mundo, o mundo inteiro, né? Se levantou a respeito disso, e aqui no Brasil também se deu essa questão, né, do levante do povo, mesmo em tempo de isolamento, de irmos para a rua, que foi a questão que aconteceu com a morte do Floyd, né, e que só com esse único exemplo, ou poderia dar mais um exemplo aqui, né, que aconteceu aqui no Brasil, que foi a morte do menino Miguel, só com esses dois exemplos, a gente poderia pensar, quem não se convence
que a população negra vem sendo mais atingida, a população negra um todo vem sendo mais vulnerável, quando não passando fome, muitas vezes muito mais aperto dentro de casa, até pelo aumento do consumo e redução de salários, né, que vem acontecendo, como essa questão da violência, né, da violência que vem aumentando e um número absurdo que vem aparecendo das mortes, né, da população negra em tempos de Covid, e fora os números que não aparecem, né, tem muitos municípios ainda que não mostram esse número das perdas das famílias, das pessoas negras. Então, a gente é um momento que dá para se dizer, com certeza, todas as vidas importam, mas se a gente não parar para ver que nesse momento e sempre foi gritante para a gente a questão das vidas negras, né? De percas, né? De jovens, de percas de famílias que vêm perdendo seus filhos, né? Mães que vêm perdendo seus filhos, famílias que vêm se acabando com todo esse genocídio, né? Que vem acontecendo. Um pouco é isso. É até legal, você comentou uma coisa, né, que todas as vidas importam. Eu lembrei agora de uma aula de uma professora lá do Rio, que é até que legal, que eu acabei, uma amiga minha mandou pelo WhatsApp a aula da professora Josiane, e aí eu achei a professora Josiane no Instagram e adicionei ela e a gente acabou conversando. Achei super bacana, porque ela fez uma aula de adjunta de nominal explicando o porquê. A Vivi chegou aqui, já eu já falo com a Vivi, só deixa eu terminar meu raciocínio aqui. Explicando por que se diz vidas negras importam. A professora explicava que todas as vidas importam, isso é simples de enxergar, né? Mas era importante ter esse adjunto nominal, essa categorização para mostrar que também as vidas negras importam, porque quando a gente fala que vidas negras importam, é porque as vidas negras são menos importantes para a sociedade, né? Então, a aula dela foi fenomenal, 3 minutinhos ali, nunca mais ninguém esquece o que é adjunta de nominal depois da aula dela. Mas, enfim, a Vivi acabou de chegar. Boa noite, Vivi. Obrigado por você participar. Eu vou fazer o mesmo que eu fiz com todo mundo aqui. Admiro demais a Vivi. Que a Vivi, a gente se conheceu lá no Sarau das Mulheres, que o Coletivo Rosa Branca fez. Ela veio aqui com o pessoal do Coletivo Amélia e ela já chegou toda imponente, mostrando toda a garra e a força dela, mostrando a luta feminista, a luta contra a reforma da Previdência na época. Eu lembro que eles trouxeram uma bandeira. Então, eu admiro demais a Vivi, ela é uma inspiração para mim, né, na luta, né, enquanto coletivo, na luta partidária. Eu sou do PSOL e a Vivi é do PT, mas admiro pra caramba e a gente vai estar junto em muita luta, com certeza. Obrigado, viu, Vivi? Imagina, é um prazer estar aqui com companheiros e companheiras de militância, cada um na sua especificidade. É um orgulho para mim. É sempre uma honra para mim estar perto de pessoas que, na verdade, né, me fazem sentir mais viva para a luta. Reconheço todos vocês por um pouco. Que bacana. Legal. Então, a Claudinha estava comentando aqui a respeito do porquê é importante ressaltar que as vidas negras importam, né? E aí a gente estava repassando aqui por todo mundo. Toninho quer dar andamento, daí depois a gente vai para a Carol e a Vivi, pode ser? Primeiro, boa noite para a Vivi aí, está chegando, tomar esse debate. Portanto, mais uma companheira, e nesse momento da conjuntura é importante ouvir as mulheres que têm dado aula de luta, de rua, de como enfrentar esse governo que ataca conjuntos trabalhadores e pratica necropolítica. Mas eu queria colocar aqui que esse movimento é fundamental
mas historicamente os negros do Brasil nunca deixaram de gritar vidas negras importam, né? A gente pegar o histórico pós-escravidão no país, não há uma política no Brasil de Estado que atenda a comunidade negra, que atende esse setor, né? Pós-escravidão, todo mundo jogado à margem da sociedade, né? Descendentes de africanos jogados à margem da sociedade, né? Ocupam os piores espaços sociais, e isso é uma questão econômica, inclusive, de se subjugar um outro segmento da sociedade. E, através do Estado, especificamente no Brasil, além do racismo que exacerba esse país, né, a gente assiste a polícia matando a juventude negra, como o caso do Rio de Janeiro, ou muitos casos que acontecem aqui no estado de São Paulo. Em São Paulo, a cada 6 horas, uma jovem negra morre no estado de São Paulo, né, através da violência policial, através do confronto dentro do Estado. Então, esse debate para nós é fundamental, porque se você pegar antigamente, a gente até debate isso, muitas mães dizem isso, antigamente a polícia prendia a juventude e levava para a cadeia. Hoje a gente torce para a juventude poder chegar até a cadeia, porque a polícia está matando antes de chegar na cadeia, né? E essa ação ocorrida nos Estados Unidos, é lógico que os Estados Unidos tem uma outra dinâmica com relação ao racismo, outra dinâmica com relação à economia mundial, então o que acontece lá impacta no mundo, mas poucas semanas antes do Floyd morrer, né, havia morrido um jovem no Rio de Janeiro, um adolescente no Rio de Janeiro. Essa semana aqui em São Paulo, a polícia de São Paulo aplicou o mesmo golpe num jovem que desmaiou, né, e a gente tem assistido essa ação cotidiana. Portanto, é fundamental que a gente estabeleça esse debate, e é fundamental que esse debate não seja apenas nesse momento que expressa uma violência que vem dos Estados Unidos, mas que seja um ato cotidiano, seja um espaço de debate cotidiano para nós denunciarmos as ações que ocorrem com relação à morte da juventude negra, a violência contra a mulher negra. Segundo, para que a gente possa debater, junto aos demais movimentos negros do Brasil, uma política de Estado que atenda essa comunidade no Brasil. Legal, muito, muito bacana. Importante todas essas ponderações que o Toninho fez. Carol, você pode falar um pouquinho para a gente? Eu queria só comentar uma coisa, assim, acho que todo mundo falou, né, o que a gente tinha pensado e tal, mas eu acho que a gente tem que sempre ter em mente que, assim, a gente vive num sistema capitalista, obviamente, que usa o povo negro como escada, né? Então, assim, a gente vive um projeto que faz as pessoas acreditarem que as vidas negras são menos valiosas, né? Elas têm menos valor, porque a gente vive num sistema que é assim. Então, eu acho que quando a gente questiona, a gente volta o nosso olhar para esse sistema, né? O que é esse sistema? A gente quer continuar com o sistema do jeito que está? Então, eu acho que a luta contra o racismo é uma luta maior, né? Não é só contra o racismo, é contra o capitalismo, né? É pensar num outro modo de vida, uma outra organização da sociedade, né? Então, acho que o debate é amplo e é muito válido a gente conversar sempre sobre isso, porque a gente tem muito que avançar, tem muito que discutir, muito de entender essa nova sociedade, essa nova forma de organização que a gente tem que ter em mente quando fala vidas negras importam. Então, acho que é por aí. Verdade mesmo. A gente tem que lembrar que todas as formas de opressão e que o sistema capitalista impõe para todas as pessoas é exatamente uma coisa absurda. A gente tem um exemplo, por exemplo, da questão do desemprego, né? Que o desemprego é um projeto. As pessoas ficam desempregadas, que é para você pagar um salário menor para as outras pessoas, retirar direitos, e aí você vem com uma historinha para boi dormir aí que
que precisa tirar direito para aumentar o emprego. A gente vê que tira o direito e não aumenta o emprego. O desemprego, pelo contrário, aumenta, né? Sim. Então é um absurdo tudo isso. E os direitos estão só retirados, né? Eles Exatamente. são retirados, mas assim, pode melhorar a situação econômica, eles não voltam nunca mais, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, com esse tipo de ação. Um retrocesso, para você dar um passo para frente depois, é muito complicado, né? Sim. Vamos com a Vivi agora. Fala um pouquinho pra gente aí, Vivi. Bom, eu acho que os companheiros e companheiras foram bastante já amplos na questão. Eu só queria, então, ressaltar de novo a questão do capitalismo, né? Eu acabei de sair de uma live sobre feminismo, onde a gente diz, então, né, que não tem como, né, pensar, então, no movimento feminista que partilha, né, da estrutura, do sistema de opressão de mulheres. E aí eu digo mesmo, né, em relação ao racismo, né? Então não tem como a gente ter uma luta antirracista se a gente partilhar desse sistema de opressão, né, que é o sistema capitalista, que desde que nasce lá, se a gente pega, né, historicamente, lá no século XV, né, a gente pega as grandes navegações, que passa pelo mercantil e vai evoluindo, todos eles, né, são, primeiro, tem uma classe burguesa que sempre vai dominar, e essa classe burguesa nunca foi composta por pessoas negras, né? Então a gente tem uma estrutura que continua sendo estruturante porque existe uma manutenção do sistema capitalista. E eu vou bater de novo também na tecla de que quando a gente fala de vida negras importa, a gente não diz isso por orgulho, né? A gente não queria dizer essas questões, né? Eu queria uma sociedade onde não precisaria ter movimento negro, onde não precisaria ter um movimento feminista, né? Essas são reivindicações que estão ligadas necessariamente com a nossa sobrevivência. A gente não grita porque a gente quer gritar, a gente grita porque a gente quer se manter vivo, né? E quando se mantém vivo, a gente quer melhores condições de vida, não é só viver, né? Mas de viver de uma forma digna, viver de uma forma humanizada. Lembrando que a gente teve um processo de escravidão durante mais de 300 anos no Brasil, que na verdade desumanizou o povo preto, né? A gente foi visto como de uma forma animal, e essa forma animal é vista até hoje. Por isso que morremos com a violência policial, por isso que as mulheres negras são mulheres, né, que os médicos negam, né, atendimento médico, porque as mulheres negras são mais fortes. Então, essa objetização que se tem do povo negro, né, e mais que objeto, essa animalização, né, do povo negro, tratado quanto forte, como boi, né, desse presidente que a gente tem disse isso, né, quando ele se referiu a quilombos. Então, a gente tem que pensar amplamente, né? A gente tem que pensar que essa luta antirracista, ela abarca diversas questões, né? Ela passa pela questão da raça, ela passa pela questão da classe, ela passa por várias outras questões que tem que necessariamente andar juntas, né? Eu, de novo, ressalto que eu acho muito importante o eco que os Estados Unidos faz, mas eu acho que é muito importante que a gente construa também instrumentos brasileiros de militância, né? Porque a gente vive contextos diferentes, o processo de colonização foi diferente, né? O povo negro é enxergado de maneira diferente. Então, é muito importante as referências norte-americanas e se espelhar nesses movimentos. Mas é importante que o movimento negro construa, a partir do nosso contexto brasileiro, a partir da nossa trajetória, né, instrumentalização nossas, né? Que coloca as nossas questões brasileiras em pauta, né? A gente não tem essa coletividade ampla entre o povo negro. A gente não se trata como irmão, por exemplo. A gente não tem bairros destinados a isso, como se tem nos Estados Unidos. A gente não criou ainda em nós, né, esse laço. E aí esse laço isso vem, por exemplo, quando a gente pensa que o George Floyd causou mais comoção do que os milhares de negros brasileiros e negras brasileiras que morrem. A gente não está aqui falando qual opressão deve ser mais sensibilizada. A gente está falando que corpos negros brasileiros não causam a mesma comoção que corpos negros de outros lugares causam. E isso está ligado de novo. A gente se enxerga enquanto povo, né? Qual que é a negritude que a gente constrói nesse país? E falar de identidade, é falar pensando no processo histórico brasileiro. O processo histórico brasileiro é específico, ele é diferente de outros processos históricos. A gente tem que ler autores de outras localidades, mas a gente tem que ler pessoas que tratam do movimento negro brasileiro e aprender com essas pessoas como a gente anda daqui para frente, né? Levando as nossas especificidades. Pode falar, Claudinha, desculpa, eu ia fazer um comentário, mas pode falar. Mas em cima disso ainda, ressaltando um pouco pelo que o Toninho passou, o Toninho falou... Eu acho que a Claudinha travou, já deve sair e entrar de novo. Ah, a Claudinha voltou. Oi, Claudinha, pode falar. Estou ouvindo.
passando por uma parte da fala do Toninho e da Vivi também, a questão das mulheres negras, né? Que vem mostrando, vem carregando as frentes, né? Dessas várias questões de anos, né? De luta e que pra gente fica cada vez mais nítido, né? Que as mulheres, que a luta das mulheres negras vem de longe, né? É uma frase que a gente usa, que de fato, né? Essa luta vem de longe. E passando por essa questão do feminismo que a Vivi falou um pouco, é algo que a gente tem que levantar, a questão setorial, né? Porque não dá para simplesmente discutir a gente tem que discutir a questão da mulher negra feminista. No entanto, o feminismo negro, vê de que forma lida, mas até porque lá atrás, quando as mulheres discutiam a questão de ter a oportunidade de trabalhar, ter o direito de trabalhar, nós, mulheres negras, já se trabalhava há muitos anos, inclusive sem ganho, né? Como foram anos de escravidão, agora uma falsa abolição, em que a gente vê a diferença salarial gritante ainda hoje, nesse século XXI. Então, é uma questão que também faz a gente, mais uma vez, levantar a bandeira, né? Que vidas negras importam também. Legal. Eu queria perguntar, em cima do que a Vivi estava falando, que tem uma questão de uma falta de unidade e de não ter os bairros negros igual acontece nos Estados Unidos. Se vocês acham que isso é um projeto, é a primeira pergunta. E a segunda, se isso poderia, essa questão traria mais unidade de estar junto nos mesmos bairros ou traria maior segregação? O que vocês pensam a respeito disso? Eu queria comentar isso, Cássio. Eu quero problematizar com a Vivi. Eu não acho que existe uma falta de unidade entre o povo negro brasileiro. Bairros negros existem. É só subir as favelas do Brasil, onde está a maioria dos negros no Brasil. Então existem os bairros negros no Brasil, localizados na sua grande maioria na periferia e nas favelas. E eu acho que existe sim uma unidade no campo dos movimentos negros brasileiros. O que nos falta no Brasil, de fato, é um projeto único, ou alguns projetos que apontem um processo de enfrentamento a essa questão que foi colocada da estrutura brasileira. A estrutura brasileira hoje é colocada para você não ter lideranças negras que possam caminhar e fazer um processo de enfrentamento real para fazer um processo de disputa no Brasil. Nós temos uma grande dificuldade de ter lideranças negras pelo racismo estrutural estabelecido no Brasil. Mas isso não significa que nós não tenhamos unidade de ação. O problema é que a nossa unidade de ação, ela se depara muitas vezes em ação reflexiva, uma ação reflexiva e não uma ação proativa do processo. O que eu digo reflexiva? Ora, a gente sempre responde os ataques que sofremos ou por parte do Estado, ou por parte do racismo estabelecido no Brasil, ou por parte da estrutura colocada. A Vivi é um exemplo clássico disso. As mulheres negras nos hospitais muitas vezes são utilizadas como cobaias, experiências na hora do parto. Mulheres negras demoram mais para o médico atender, porque diz que as mulheres negras aguentam mais dor. Eu vim de uma época, quando eu era mais novo, que o dentista dava menos anestesia para arrancar um dente, porque os negros aguentavam mais dor. Isso não é um racismo colocado. Então, assim, nós ainda estamos num processo muito reativo por não conseguir no país construir em condições iguais lideranças ou ocupar cargos dentro da estrutura nacional que possam nos colocar em pé e diminuir a desigualdade e fazer um embate real da forma
nós estamos exemplificando aqui, né? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos teve um presidente negro, olha a diferença da realidade do Brasil, né? Teve diversas lideranças negras ocupando funções importantes no país. Que liderança negra no Brasil ocupa cargos de destaques reais? Aqui eu não estou falando de intelectuais negros brasileiros, esses tem diversos, mas em cargos estruturais. No Supremo Federal tivemos um ministro negro. Em outros espaços sociais, no parlamento, qual é o percentual de negro que você... Estou falando nem da estrutura, estou falando fora da estrutura, discutindo a democracia burguesa, né? Mas dentro dessa lógica se torna então um movimento muito reativo das ações que o Estado coloca ou o que os racistas nos impõem. Posso complementar? Eu acho que teve um problema de... Quando eu digo que a gente tem um processo diferente, eu tava exemplificando isso em bairros, mas não como se os bairros negros fossem consequência da unidade do movimento negro. Na verdade, os bairros negros fazem parte de um processo capitalista que separaram brancos e negros. Esse processo no Brasil se dá de maneira diferente, porque a gente tem um mito da democracia racial aqui. É isso que eu estava querendo dizer, né? Pra gente... Então, não coloca os bairros negros lá nos Estados Unidos como um processo então, que cria essa identidade. Essa identidade é forçada, né? Eles são segregados por um processo violento. A gente aqui, né, a gente teve diversas pessoas, a gente teve uma teoria racista aqui que falava, né, ao mesmo tempo que falava, né, que negros eram inferiores, falava então que tinha que se cruzar brancos e negros para se ter, né, o evolucionismo dessa sociedade. Isso nos Estados Unidos acontece de maneira muito diferente do Brasil, né? Quando eu falo de processo histórico, eu estou falando exatamente disso. Quando eu falo de unidade, eu vou cair numa questão que é que não acho que o movimento do Brasil não tem unidade. Eu acho que a gente tem uma maneira diferente de interpretar a identidade negra no Brasil. E essa identidade negra passa, primeiro, por um processo de colonização diferente, como a gente se dá esse povo negro no Brasil. Então, as discussões que se tem, por exemplo, sobre colorismo, essas discussões todas do que o capitalismo quer é, na verdade, separar a gente, né? O que o movimento quer é essa unidade, o que o capitalismo quer é segregar a gente. Mas, então, eu estou dizendo que quando a gente não tem, então, por exemplo, a discussão, né, de como a gente perde, então, né, essa identidade pelo capitalismo, algumas religiões ajudam a perder essa identidade, né? Então, tem vários processos que a gente vai perdendo esses negros dessa ancestralidade. Não que eu acho que negro tem que ser de religião de matriz africana. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é mais comum se debater identidade negra dentro de terreiros, por exemplo, do que se vai debater em religiões majoritariamente brancas. Então, essa identidade nossa vai se fluindo tanto que vai se perdendo, né? A discussão do pardo, que é uma discussão que se vê no Brasil e não se vê em outros espaços, em outras localidades, né? É basicamente, mais uma vez, o capitalismo dizendo pra gente que, olha, negro é uma questão de pele, de tonalidade de pele. E a gente sabe que não é assim. Então, a unidade que eu mencionei, não é que ela não é existente. Eu digo que no Brasil ela é mais fluida. E por isso que a gente tem que ter mais atenção a ela. Por ser mais fluida, é difícil perceber, às vezes, que ela está se perdendo, né? E eu acho, sim, que ela está se perdendo, em certa medida. Quando a gente vê, por exemplo, primeiro, que negros não ocupam lugares de estruturas de poder, né? Que é muito difícil, às vezes, conversar sobre... Quando a gente não tem reconhecimento de que é ser negro. Então, às vezes você chega para um companheiro e aquela pessoa não se enxerga enquanto parte, né? Do seu povo. Eu escrevi sobre isso recentemente. Quando a gente vê, eu já escutei de diversos companheiros assim, ó, o movimento negro não é pra mim. Ora, se o movimento não é pra um preto, é pra quem então? Então, eu acho que é um momento, né? A gente tem um governo aí que tá tentando dilacerar a nossa identidade, né? Dilacerar completamente a nossa identidade. Então, é um momento da gente reafirmar isso, né? E a gente cansa de reafirmar. E olha, eu tô falando enquanto uma menina preta de pele clara, né? Então essa minha reafirmação é mais constante ainda. A gente cansa às vezes. E aí, faz parte do movimento negro proporcionar esse cenário, né? Esse cenário de abraçar essas identidades, né? Abraçar, então, esse povo. E eu digo movimento negro enquanto movimento negro organizado. Eu sou a única da minha família que é inteira preta, que é de movimento negro organizado, né?
os outros pretos da minha família, eles não fazem parte de coletivos, apesar de ser uma família estruturalmente, né, dada aí ao progressismo e tudo mais. Então, eu acho que a nossa principal desafio enquanto movimento, enquanto pessoas organizadas dentro de movimentos, é aprender também como chegar no nosso povo, né? Como a gente chega nesse nosso povo? E nesse nosso povo que é plural. E esse nosso povo que está vivendo desde 1500 um processo de crise identitária. Porque o capitalismo quer exatamente isso. Eu acho que é hora no movimento negro reafirmar essa identidade, acolher esse nosso povo e se preocupar muito com a linguagem. Eu bato sempre no academicismo. Não dá para falar com o povo preto só pelo viés acadêmico. É preciso chegar nessas localidades e falar, e às vezes nem falar, às vezes também tem que ter uma questão de escuta, né? Não é levar a palavra, não é uma questão de religião, né? Mas escutar o que o nosso povo tem a nos dizer também, porque não adianta pensar em organizações se essas organizações não refletem a realidade. Então é necessário escutar e é necessário também aprender como, né, angariar esse povo, porque a gente tem mais de 50% da população brasileira que se declara negra aqui no Brasil. E a gente faz menos forfé do que os Estados Unidos, que tem 16%. Isso me incomoda, porque, em certa medida, o que acontece com essa mais da metade da população que é negra, né? Por que a gente não faz esse eco todo, né? Porque não tem essa mobilização. De novo, é um processo histórico diferente. A gente tem que sempre respaldar a nossa crise identitária causada pelo capitalismo, que falou que a gente é tudo igual, que tem democracia racial e que essa miscigenação foi uma coisa provocada pelo amor e não pela violência. Muito bem colocado. Tem uma pergunta aqui do Júnior, bem ampla, né? E bom para a gente comentar, vocês, né, no caso, comentarem a respeito. Quais políticas públicas vocês sugerem para o enfrentamento do racismo e do machismo no país? Vai, Ana. Acho que o Toninho pode responder essa, né, Toninho? Eu não quero ficar centralizando o debate aqui, porque inverter. Não, eu posso podemos inverter para não ficar só centralizado, senão. Mas sobre o racismo especificamente, políticas públicas, primeiro recuperar o processo do debate mais profundo de cotas, né? Não só cotas universitárias, mas cotas no trabalho, né? Outra política pública que o governo não fala agora em tempo de pandemia, por exemplo, é esse tal auxílio emergencial que poderia atender não só a população negra, mas poderia resolver o problema das pessoas não saírem às ruas e se contaminarem com essa necropolítica. Uma outra política pública que não foi feita nesse país, aliás, precisamos discutir qual é o papel do Estado nesse país, que é uma política de Estado mínimo por parte do governo, para justamente não atender de forma as populações em estado de vulnerabilidade, é discutir uma política educacional para a população negra desse país. Né? Uma política educacional, inclusive, diferenciada, que foi nos tirado com a Lei 10.639, que era a política de discutir as questões das africanidades. Isso é fundamental para a infância, para a juventude negra do país. Então, assim, estou dando alguns elementos, tem outros que a gente poderia discutir aqui, política cultural, né? A Vivi tocou aqui na questão das religiões de matrizes africanas, que estão sendo mortas a cada dia, seja por parte das religiões, das outras religiões, ou seja, por parte da política do Estado, que não reconhece as religiões de matrizes africanas. Então, assim, tem várias políticas públicas que nós poderíamos desenvolver aqui, o governo poderia desenvolver, e poderia ser política de Estado. Acho que isso é fundamental. Nós não temos no Brasil política de Estado, nós temos política de governo. Quando passa o governo sai e entra outro, muda completamente a política, que deveria ser política estrutural de reformulação. Eu não vou adentrar na questão de machismo, seria um atrevimento da minha parte, né, falar políticas públicas de machismo, deixar para os companheiros, até para aprender também um pouco referente a isso.
Quem quer comentar sobre a questão do feminismo um pouco? Eu acho que passa muito pela educação, né? Discussão, educação. Mas, assim, o que eu acho... Eu queria só complementar um pouco o que o Toninho falou, assim, o que eu sinto falta que eu acho, assim, fica meio na responsabilidade do negro se estudar, se conhecer, se entender, e eu não vejo um movimento da branquitude fazendo a mesma coisa, né? Então, assim, o racismo, esses problemas que a gente enfrenta são causados por pessoas brancas, né? E eu não vejo um movimento de estudar, de entender e de se reparar isso pela branquitude, sabe? Então, eu acho que isso também entra nessa coisa de educação e de se pensar mesmo, né? Porque eu acho que às vezes acaba ficando tudo nas nossas costas e o quanto isso é psicologicamente prejudicial pra gente também, sabe? Já tá sendo oprimido e ainda tem que pensar em tudo, a classe sozinha, né? Vamos dizer assim. Então, isso às vezes me incomoda um pouco, né? Porque a gente tem que lidar e discutir, pensar e gritar, entende? E aí as pessoas, né, a branquitude, as pessoas brancas que são causadoras, ficam numa posição passiva de, vamos ouvir, né? Entende? E nesse processo foi bacana, porque assim, foi legal ter participado do Leia Mulheres e conhecido todas essas mulheres, lido a Djamila e tal, que a gente começa a conhecer o que está acontecendo, né? E a gente, igual a Carol falou, a gente tem que começar a falar sobre isso, a se preocupar com isso. Eu acho que a intenção até de trazer esse debate aqui na página foi exatamente sobre isso, né? Que a gente precisa se inserir enquanto nessa luta e apoiar essa luta, né? Até fiquei meio com medo no começo quando eu falei pro Toninho que eu falei a gente, antes da gente entrar ao vivo eu falei a gente. Aí eu falei, olha eu me inserindo no meio aqui sem... Mas é isso mesmo, tem que ser a gente, né? Não pode ser vocês, né? Tem que ser a gente. Eu acho que é por aí que parte o negócio e tem que ir por esse caminho, né? Claudinha? Em cima disso que você está falando, tem essa questão, né, de se inserir, né? Eu acho que o que falta muito aqui no Brasil é a questão de branquitude, de ajudar a gente, né? Vir pra luta, mostrar, porque não basta ser simplesmente antirracista, né? Não basta dizer que não é racista, tem que ser antirracista. Sim, tem que vir junto, fazendo da luta, das discussões, no momento que a gente for pra rua, no momento que a gente for pra rua, que venham juntos. Isso pra gente é importante, né? E até passa por aquela questão, eu já falei numa outra live, que já foi dito aqui também, que é a questão de que se é que tem que imitar um Estado que já foi um dos maiores colonizadores, então, por que não o fado? Teve muitos brancos que foram para as ruas junto com os negros, né? Diante do que aconteceu com Floyd. E aqui a gente não tem visto isso. Isso é uma situação bem, bem complexa mesmo de não ter visto acontecer isso. Acredito que passa um pouco por essa questão, né, de a gente ficar com receio, com medo das coisas acontecerem e do branco não se postar nessa luta antirracista, né? E a gente precisa se postar nessa luta também, com certeza. Enfim, o Toninho tinha comentado no começo da live, ele tinha falado um pouco sobre essa questão da representatividade, né? Eu acho que é importante, não sei nem se eu posso falar isso já, mas a Cláudia é nossa pré-candidata a vereadora aqui pelo pessoal Pedreira, o Toninho é pré-candidato a prefeito pelo pessoal Campinas e a Vivi é pré-candidata a vereadora pelo PT de Amparo. Então, é importante a gente ressaltar isso, porque para a gente ter a representatividade, né,
precisa olhar para vocês e ver que vocês não são... A Vivi falou isso muito bem, a questão da diversidade de todo esse povo, né? Não é a cor da pele que apaga a diversidade, não existe diversidade só no povo branco. A diversidade é de todo mundo é igual, todo mundo é diverso, todo mundo tem a sua cabeça. Então, até por essa questão da representatividade, eu queria que vocês comentassem um pouco como está esse processo de pré-candidatura de vocês e como vocês enxergam que isso está sendo visto pela sociedade, de vocês se apresentarem como representantes do movimento negro, no caso da Claudinha e da Vivi também, do movimento feminista, e no caso do Toninho e da Claudinha também, do movimento sindical, né? O movimento dos trabalhadores, em luta de defesa dos trabalhadores, que a Vivi também não deixa de defender os trabalhadores, mas enfim, eu queria que vocês comentassem um pouquinho, até desculpa, Carol, não incluir você nessa pergunta, né? Que não, você... aqui só vai meu voto, né? Eu não sou candidata, mas meu voto já está aqui. Então tá bom. Quem quer começar a falar? Posso começar. Então, eu só queria fazer um adendo em relação à última pauta, rapidinho, que quando o Brasil começar a tratar o povo negro não como pauta, não como recorte, assim como agenda, a gente vai ter uma mudança realmente significativa e sistêmica, né? A gente não é pauta, a gente não é recorte, a gente tem que ser agenda, né? Isso é importante dizer. Em relação à minha pré-candidatura, então, né? Eu não sou primeiro que eu sou militante de base, né? Eu gosto de estar na rua, e eu não sou nada personalista. Então, quando eu me coloquei para ser pré-candidata, não coloquei porque era um desejo meu, né? Na verdade, eu sou uma menina de 23 anos, né? Professora de uma empresa, de uma escola privada em Campinas, né? Então, de uma certa maneira, isso é arriscado profissionalmente para mim. Mas, na verdade, é que desde 2018, que foi quando eu voltei para Amparo, eu acabei sendo evidenciada em diversos movimentos sociais, no movimento feminista, a gente está voltando agora com o movimento negro da cidade, e houve uma cobrança coletiva pelo meu nome ser colocado. E essa cobrança coletiva, né, ela foi me afunilando, e eu achei que, de uma certa medida, seria um pouco incoerente com o meu discurso, né, ser então frente de alguns movimentos, mas não participar da disputa das instituições, né, de poder. E pode falar. Deixa eu só fazer um comentário, que essa cobrança coletiva também partiu de mim. Se você lembrar, eu falei pra você, não, você tem que ir, Vivi, é você e tal, você tem que ser, representatividade e tal. Eu também fui um dos que cobraram isso. Pois é, para vocês verem como não foi um projeto só meu, né? Eu sempre coloco isso, tem que ser um projeto nosso, né? Eu tenho que ser aí a representante de um projeto que seja coletivo, não pode ser só sobre a Viviane. E aí, em dada medida, então, acabou que eu aceitei, né, psicologicamente isso, né, o impacto emocional que isso causa em mim, porque a gente sabe que quando é um preto na frente de qualquer coisa, esse preto vai sofrer mais, né? E então eu tive um apoio familiar, isso me ajudou muito, né? Minha família me apoia nessa decisão e acabei então colocando meu nome aí para ser pré-candidata a vereadora. De novo, eu volto no discurso de que era incoerente para mim eu falar então, né, de que preto tem que estar em todos os lugares e não disputar a Câmara Municipal, né? A gente não tem, a gente tem uma vereadora eleita que não se declara negra, ela não é nem um pouco representativa para o povo preto da cidade, então é uma necessidade que a gente tem, né? Se a gente quer políticas públicas, se a gente quer que o povo preto vire agenda, a gente tem que ter, então, pessoas pretas engajadas nessas instituições de poder, né? Porque não dá para depender só da branquitude consciente. A gente viu que até agora não dá certo. Então tem que começar a empretecer a coisa, né? Para virar agenda, para virar projeto, né? Colocado na prática, para virar, então, alguma coisa, né, que saia efetivamente, né? E que saia direcionado ao povo preto. Então, foi esse o grande motivo e por isso que o meu nome está aí. Que legal, eu fico feliz pra caramba, porque eu fazia muito voto de que isso acontecesse mesmo, desde lá, de quando a gente começou a conversar, eu já falava pra Vivi, você tem que se
se apresentasse a representatividade para todas essas mulheres, para todo esse povo. Então, eu fico muito feliz de ser um projeto coletivo, como você falou, né? De se postar dessa maneira e de ser essa representatividade. Claudinha, vamos continuar pelas mulheres para você falar um pouco sobre essa questão também? Pode ser. Eu tenho que ser sincera, que eu mesmo fui uma das figuras que sempre levantei essa questão de participação, de estar se dispondo a tocar um projeto enquanto coletivo, enquanto representatividade mesmo, né? No caso de mulheres, de negras. Assim a gente acabou fazendo uma discussão tanto no movimento negro, tanto como dentro da família, uma família enorme, né, brasileira, como dentro do partido. A importância de se ter uma mulher negra, né, levando essa proposta de um diferencial, que é o que a gente quer, e trazendo de alguma forma algo mais específico, ou algo mais setorial mesmo, da questão da mulher negra. Então, foi assim uma bola que a gente vem levantando há muitos anos, né, aqui em Pedreira. Antes mesmo de eu estar no PSOL, a gente já tinha uma discussão dentro do movimento, essa questão de ocupar esses espaços, né, de uma forma, né, até para a gente não cair em contradição. E sendo assim, eu acabei me dispondo a vir como candidata, enquanto pré-candidata, né, para estar levantando essa bandeira aí, essa bola nossa, a questão da mulher trabalhadora, né? É isso. Que bacana, show de bola. E é legal o Toninho também, né? Eu não me recordo de uma cidade assim do tamanho de Campinas ter um pré-candidato a prefeito negro, toda essa representatividade, militante de base também, igual a Claudinha e a Vivi. E eu acho uma coisa fenomenal, sensacional. De dreads. Muito bacana, né, Toninho? Eu quero inverter a lógica, Cássio, do que você levantou aí, de como tem sido a pré-candidatura. Tirando não só a questão de uma cidade como Campinas, que foi uma das últimas a abolir a escravidão, uma cidade, inclusive, tão histórico, escravidão muito forte nas nossas vidas, né, na vida dos nossos antepassados. Eu queria pegar um recorte também por um outro lado, né? Para nós que somos candidatos dos partidos, seja de esquerda ou de outros setores, negros e negras, não é fácil, né? Os partidos no Brasil têm um histórico eurocêntrico, uma lógica eurocêntrica, não é uma lógica de também abrir as oportunidades em pé de igualdade para brancos e negros em partidos. Né? A gente sabe que a cota que muitas vezes vem como pré-candidato dentro do partido que não é negro, não é negra, é uma cota um pouco maior. Né? Quando me dispus à pré-candidatura, também foi para quebrar um pouco essa lógica e fazer esse debate dentro do partido. Né? É necessário a gente discutir um projeto negro dentro do partido. Porque não significa que você está dentro do partido negro que as questões estão resolvidas. Ou vamos fazer a Revolução Socialista, as questões estão resolvidas, não estão resolvidas. Vai estar resolvido o machismo, não vai estar resolvido o racismo, não vai, né? Isso vai ter que ser coisa que nós vamos ter que, paulatinamente, ocupar o nosso espaço. Então é fundamental que nós nos coloquemos à disposição para, de fato, disputar espaço também dentro dos partidos para ocupar cargos do parlamento, do executivo, em outros espaços sociais. Porque isso, inclusive, mostra que a juventude que vem, no meu caso, não no caso da Vivi nem da Cláudia,
Mas no meu caso, que é possível sim a gente disputar cargos fundamentais, não só dentro do partido, mas também no parlamento, né, no Supremo Tribunal Federal. Esse é o debate. Eu me lembro, queria falar aqui, de uma história que eu ouvi em 2010 do Plínio de Arruda Sampaio, quando foi candidato a presidente da República. Ele disse uma coisa que me tocou profundamente, numa palestra na Unicamp, fazendo um papo depois. Ele me disse o seguinte: Paulinho, você acha que um velho como eu, de 84 anos, velho, feio, pregando o socialismo, vai ganhar a presidência da República? Claro que não vai ganhar. Mas eu estou aqui para fazer um debate com a juventude e dizer que existe um outro projeto, que não é o projeto capitalista. Eu estou aqui para plantar uma semente na cabeça da juventude, dizer que é possível sim disputar, é possível sim a gente mostrar e a gente construir uma outra organização. Então, eu estou convencido disso. Eu estou convencido que é possível a gente construir um outro projeto que não seja esse que a gente está vendo hoje. Que é possível discutir um projeto negro, um projeto para as mulheres, um projeto para o LGBTI, um projeto que englobe quem está na periferia da política também. Porque a política também tem suas periferias. Nós estamos avançar, nós estamos ocupar o nosso espaço, nem que esteja metendo o pé na porta. Eu estou metendo o pé na porta do meu partido. Eu estou tentando e tentando fazer essa disputa, que não é fácil, né? E não vai ser fácil depois de homologar de fato o nome. Então, eu acho que esse elemento é fundamental a gente colocar. A gente parece que tudo é flores, não é? É uma disputa cotidiana, a gente pode dizer, a Cláudia também, mas é uma disputa cotidiana para a gente ocupar os espaços dentro do partido. Ocupar um cargo como a Cláudia ocupa, de presidenta de um partido, uma mulher negra, militante, não é fácil, né? A Cláudia sabe o histórico, que já passou inclusive em outros partidos. Então, é um processo difícil, mas acho que é esse o nosso papel, é abrir portas para quem vem depois. Bacana. A Suelen está fazendo um comentário: e onde estão as pessoas negras na escola? Quantos professores são negros? Quantos estão além da cozinha e da limpeza? Fazendo esse comentário aí, deixa eu ver que tem um comentário do Alexandre aqui também. Nossa sociedade é caracterizada pela desigualdade social e por políticas que geram e promovem mais desigualdade e, consequentemente, o racismo estrutural e institucional. Logo, faz-se necessário pensar em políticas públicas educacionais antirracistas, como fomentar discussões nos mais variados meios, para que possamos criar políticas educacionais voltadas ao antirracismo. Ele está perguntando aqui, como trazer os jovens para essa discussão? Quem quer comentar essa questão aqui do Alexandre? Deixa a Carol começar agora, que foi excluída da outra. Eu não tenho uma resposta, né? Como trazer o jovem... Pera, deixa eu ler aqui de novo. Como fomentar discussões... Como trazer o jovem... Eu acho que é ocupando os meios onde os jovens estão, né? Assim, levando o debate para o mais longe possível da nossa bolha, né? Que às vezes a gente fica numa bolha de pessoas que pensam igual a gente. Então, eu acho que é por aí, né? Levando onde e o debate aumentando, a discussão crescendo. Eu acho que isso também é um pouco natural, né? As pessoas participarem e se engajarem mais. O Alexandre está comentando aqui, ó. O movimento negro mundial é liderado, representado e caracterizado por mulheres incríveis. Sorte é nossa, Cláudia, Vivi e Ana. Obrigado. A questão de onde estão, né, os negros aí representados, passa pela questão, né, do racismo estrutural, né? Então, a gente é governado por um grupo de pessoas que quer se sobrepor a outro grupo, né, infelizmente, e é onde se dá esse racismo estrutural, né? Aí passa pela questão de salário, de postos de trabalho mesmo, né? E aí a gente vê a mulher negra lá embaixo, o menor salário no serviço, né?
mais ruins serviços, né? Podemos dizer isso. A questão de que das mulheres é isso. Eu já falei um pouco, gosto sempre de ressaltar que a nossa luta enquanto mulher negra nos irmãos, né? Não sei, eu acho que vale a pena também ressaltar essa questão de que esse movimento de vidas negras importam vem lá de 2013, de um outro acontecimento, de percas, né, de corpos negros também. E quem levantou essa bandeira foram 3 mulheres negras. Então é uma questão histórica, né, das mulheres. E hoje aqui nesse país a gente vê que, não só nesse país, né, mas a gente vem acompanhando a questão das mulheres estar arrastando os movimentos, indo na linha de frente, né, as mulheres negras sempre, inclusive. Acho que é isso, né? Vou deixar isso também. Eu queria pegar 2 ganchos aí, Cássio. Tá. Um primeiro da fala da Suelen, né, sobre as escolas e onde estão, né, os trabalhadores e as trabalhadoras negras, né. Acho que isso, o próprio Alexandre respondeu do racismo institucional. O racismo institucional também impera uma lógica de você, dentro da instituição, não avançar dentro da carreira e agregar espaços de decisão, seja nas escolas, nas universidades e em outros espaços dentro dessa lógica. Então, nós temos a estrutura colocada como racismo, mas tem também o racismo da instituição, que você também não consegue ultrapassar alguns limites. Sobre a questão da juventude, especificamente, eu acho que tem 2 elementos aqui que a gente precisa aprender a lidar também enquanto movimento social, enquanto espaço social. Muitas vezes a gente se utiliza de metodologias e formas que a gente foi, principalmente nós do campo da esquerda, fomos galgados a fazê-lo, né? Uma lógica de formação, pelo menos no meu tempo, né? Ler os ismos da vida, né? Ler o marxismo, outros ismos aí que nós estamos acostumados no campo da esquerda. Eu acho que nós temos que fazer 2 elementos. Primeiro, voltar a utilizar ações que os negros estão acostumados a fazer, os negros e as negras no Brasil, os movimentos negros estão acostumados a fazer no Brasil. Nós somos também seres pulsantes para além dessa lógica quadrada, eurocêntrica que nós acostumamos fazer. Através da cultura, através da arte, através de outros elementos que geram uma comunidade negra no Brasil, historicamente, desde o seu processo África-Brasil, do translado para o Brasil. E a gente utiliza muito pouco isso. É muito ruim, eu brigo muito isso, às vezes quando estou reunido com o coletivo, às vezes fica 2, 3 horas sentado numa cadeira discutindo e você não mexe com o corpo. O negro e a negra é o ser também do corpo, né? A gente é de mexer o corpo, de dançar, de se movimentar, e a gente usa muito pouco essa estrutura. A segunda coisa, eu acho que é uma das coisas que a Viviane colocou aqui, que eu tenho muito apoio. Nós temos uma tremenda dificuldade de ouvir a juventude. Eu acho que isso é fundamental. Então, na hora de parar, também ouvir o que a juventude tem a nos ensinar. E nos últimos períodos, nós vivemos experiências extraordinárias. Muito pouca gente fala, mas os rolezinhos do shopping, organizado por juventude de periferia, foi uma experiência fundamental. Enquanto estava rolando os rolezinhos do shopping, que era a ocupação dos shoppings por jovens de periferia, de ocupações, estavam tentando frequentar shopping como qualquer jovem de classe média, nosso olhar virou para quê? Pelo movimento do passe livre, pelo movimento da diminuição do valor da passagem de ônibus. Ninguém olhou para o movimento do rolezinho do shopping.
que era uma coisa da juventude negra. Então, para você ver que a gente não percebe algumas ações que a nossa juventude faz nesse caso. Então precisamos voltar a dinamizar, precisamos voltar a ter alegria também no fazer das nossas ações. Eu acho que isso é fundamental para atrair essa juventude para o debate que a gente tem que enfrentar. Né? Acho que isso é fundamental por conta até dessas orientações históricas de luta travada no Brasil. Interessante você ter comentado isso, Toninho, também, porque, como a própria Vivi falou, a gente precisa saber como chegar, né? E eu acho que tudo isso passa pela escuta e por você não chegar, foi o que a Vivi falou, essa questão do academicismo, né? Eu acho que aí é um problema sério nosso, enquanto esquerda, nosso, enquanto esse projeto todo que a gente tenta construir de estar ao lado da população, ouvir a população e ser participativo junto com ela, e às vezes a gente não consegue se comunicar, e um meio muito forte de se comunicar é através dessa questão cultural mesmo, né? E quando a gente fala de cultura, são todas as diversas expressões que existem, parte por esse lado, né? Tem um comentário aqui da Paty. Hoje vi uma notícia que me revoltou. Em estados dos Estados Unidos, eles liberaram o uso de máscara para negros por questão de segurança dos brancos, assumindo a visão racista de que o negro é bandido. Difícil acreditar que isso acontece. Tem um outro comentário aqui do Alexandre: movimentos culturais e dos jovens, muito bem lembrado, é essencial escutar, muito bom. Oi, Toninho, desculpa. O argumento dos Estados Unidos para liberar a máscara é para que o negro não fosse confundido com bandido. Esse foi o argumento usado pelo governador, o prefeito, o governador. Absurdo. Até foi interessante, né? Eu sei que a Jaque, ela é parente de vocês, né? A Jaque, ela é sobrinha suas, é isso? A Jaque fez o sarau lá da Casa das Pretas, né? Tudo parente de vocês também, né? Na verdade. Elas fizeram o sarau lá e uma expressão cultural incrível no sarau, né? Aqueles meninos fazendo rap lá, a Claudinha tava lá naquele dia. Foi uma coisa fenomenal e eu acho que parte por esse princípio mesmo, né? Da gente ir lá, escutar, elogiar, né? Eu cheguei pro menino e falei, isso é um absurdo que você tá fazendo aqui, coisa mais linda do mundo, né? A Ellen até tá falando aqui, ó, um sarau lindo de arrepiar, e foi sensacional mesmo. Aqueles dois meninos fazendo rap, que até foram os meninos que fizeram também na marcha Zumbi dos Palmares, né? Isso. Se vocês quiserem comentar, até o movimento da marcha foi a coisa mais linda do mundo, que me arrepia, né? Lembrar aqueles instrumentos tocando, a roda de capoeira. Foi sensacional, gente. Que coisa mais maravilhosa. Então, de fato, é um pessoalzinho que vem acompanhando a gente aí já há algum tempo, né? E conseguiu também lá daquele momento, né, que nós fizemos a chamada da primeira marcha dos Zumbi dos Palmares de fevereiro, né? Nós fomos negro, aí tivemos aí o apoio do Paulo do Sol, justamente ajudando a gente. E saímos marchando, né? Inclusive a gente já fazia chamada de Vidas Negras Importam, né? Foi a nossa chamada da marcha, foi bem legal, para fazer um pessoalzinho de foto, e assim, na real é uma retomada que a gente está fazendo, né? Tomando da continuidade desse trabalho, mostrando, né, o quanto é importante a atuação, as ações da gente. Foi algo bem marcante, né? Nós tivemos a chamada de Vidas Negras Importam, quando fizemos a marcha, né, até a praça, fizemos o plantio de um baobá, né, que é uma árvore representativa para a preta, bacana, entendeu? E fizemos uma homenagem a Marielle, né, colocamos uma placa lá, uma
pracinha, na praça principal, inclusive, lamentavelmente, outro dia a placa não ficou quebrada, somente não mexeram no baobá, mas a placa não ficou quebrada lá, a plaquinha de lixo, quando a gente estava com a árvore, não ficou quebrada. Então foi algo que a gente vai tomando fôlego e retomando essas ações aí do movimento. A gente acredita, a gente vê o quanto é necessário, né? Estar na rua, levantando essa bandeira, foi algo assim que a população, o comércio, né, local, onde a gente estava, saíram todos na porta, ficaram assim, parece que nunca tinha visto preto na rua, muito menos se expondo dessa forma, né, mostrando que vidas negras importam. É interessante ter comentado, a gente ter entrado na marcha, né, por essa questão da quebra da placa. Foi uma coisa que, assim, foi triste pra caramba, né? No dia seguinte a gente chegou lá e viu a placa quebrada, vocês foram lá, fizeram um boletim de ocorrência e tal, mas, por outro lado, uma coisa me deixou muito contente depois que isso aconteceu, porque no dia seguinte que a gente fez a postagem nas redes sociais, né, pelo pessoal, o que eu vi de compartilhamento de juventude na cidade sobre aquele ato, repudiando aquilo que aconteceu, foi uma coisa incrível. E aí a gente vê como a representatividade da Marielle é importante, né? E como a representatividade é importante. Então, eu acho que esse gancho é o que a gente percebe, que as pessoas se identificam e que as pessoas se sentem inseridas, e que por isso que é importante a gente debater tudo isso, né? Não é... Marielle foi uma mulher fortíssima, né? Que enfrentava... Eu assisti a série da Marielle e eu chorei todos os episódios da série. Ela enfrentava aquele machismo exacerbado dentro da Câmara do Rio, chorava fora do plenário, mas lá no plenário ela estava firme e forte, enfrentando de cabeça erguida, né? Então... é extremamente importante mostrar isso, né? A Ellen comentando aqui que é de arrepiar a força dessa mulher. O Alexandre comentando sobre a marcha também, ó. A marcha foi muito importante como forma de representatividade e ação do movimento negro. Eu lembro que depois da marcha, no dia seguinte, eu cheguei na empresa, Cássio, o que era aquilo que estava acontecendo lá, que você estava no meio daquele povo? Perguntaram para mim, né? Então, assim, chamou a atenção no centro da cidade, se fazendo uma caminhada de uma praça até a outra, a cidade inteira falou, nossa, isso é uma coisa que não costuma acontecer, né? Então, isso chama uma atenção, né? Traz essa força. Aqui o Marquinhos, a marcha e homenagem para Marielle foram um tapa na cara do racismo que existe em Pedreira. Cássio, eu queria fazer, na verdade não é um comentário, eu queria fazer uma pergunta aqui para todo mundo, botar uma questão aqui para a gente pensar junto, assim. Você trabalha em empresa privada, né? Trabalhava. Eu estou desempregado agora. Tá bom. Bom, mas assim, a gente tá vendo, eu vejo, né, eu trabalho em empresa privada, um movimento de criar-se comitês dentro dessas empresas para representar mulheres, negros. Bom, então nesses comitês discute-se o que a gente pode, o que se pode fazer para incluir as pessoas né, na empresa e tal, discutir ações. Eu queria saber a opinião de vocês a respeito disso, se faz algum sentido ou não faz nenhum sentido. Eu queria saber o que vocês pensam disso. Comitês para quê? Para criar ações de inclusão? Exatamente. Né? Porque nas empresas geralmente há poucas pessoas negras, as mulheres não ocupam cargo de liderança, então criou-se, né? Existe um movimento de criar das próprias empresas, obviamente, que estão acompanhando essa discussão que está acontecendo no mundo e criam esses comitês dentro das empresas para tentar estimular o debate e dar acesso, essas coisas assim. E aí eu queria saber de vocês
Se vocês acham que esse tipo de ação faz algum sentido, se isso pode ter algum impacto positivo. Eu acho que enquanto política de inclusão é fundamental a sua implementação, né? Porque eu acredito, as mulheres não ocupam espaço de destaque e de comando em algumas empresas privadas, mesmo, às vezes, até mesmo em instituições públicas, e negros também. Então, como ação de inclusão, eu acho que acaba complementando a ação da cota, uma política de cota. Então, uma política de cota consolidada como política de Estado no mercado de trabalho, até resgatando um pouco isso, né? Para quem não sabe da política de cota, na verdade não era nada disso que os movimentos negros reivindicavam no Brasil, né? Nós não reivindicávamos política de cota, nós reivindicávamos política de reparações, né? E que se transformou no governo Fernando Henrique em cotas na universidade, né? Em cotas na universidade. Então, a proposta inicial não tem nada a ver com a consolidação final da política. Mas a política de cotas, ela também não pode ser limitada à questão da educação. Estou pegando esse gancho só para fazer um paralelo, né? Ela não pode se limitar apenas na cota nas universidades. Ela tem que ter cotas no mercado de trabalho, né? Tem que discutir cotas na questão de moradia, o Estado fazendo o papel de Estado. Então, se você tem uma política de cota efetivamente consistente, você pode ter uma política, uma ação dentro da empresa e dentro do mercado de trabalho de inclusão e de oportunidade de ocupação de cargos, né? Que a gente sabe que isso não existe na verdade, que é o racismo institucional que o Alexandre estava comentando anteriormente, né? Às vezes, se você entra numa empresa, você não tem ascensão na carreira, você entra e permanece no estágio enquanto quem não é negro avança e chega aos cargos finais da carreira. Vou dar um exemplo do serviço público. Tem muitos companheiros na universidade pública que entraram junto comigo e não passaram da carreira do nível médio da carreira, mesmo tendo formação superior, né? Não ocuparam cargos de destaque dentro da universidade. Então, ações como essa são fundamentais, são importantes, são fundamentais para você diminuir a distância ou desnivelamento que existe dentro do mercado de trabalho. Claudinha? Eu avalio também. Desculpa, pode ser eu? Sim. Estão me ouvindo? Eu avalio também de grande importância essa ação, que é nova para mim, nunca ouvi, vou ser sincero, nunca ouvi falar que está tendo esse tipo de ação, né, dentro da empresa, mas é importante quem puder, né, acompanhar essa ação para saber para que de fato, até onde eles querem chegar. Se não é só para mostrar nome de empresa que está fazendo um trabalho assim, social, inclusão, porque isso também não nos basta, né? É porque você vai, eu particularmente, por exemplo, né? Às vezes a gente entra no grupo desse e o negócio não caminha, mas o nome da empresa está lá aparecendo que faz e desfaz. Mas eu acho que são ações que, se saírem do papel, são válidas sim. E aí supre um pouco essa questão da falta de políticas que a gente sente, né? Desculpa, também o microfone estava mudo. Perguntei se a Vivi queria comentar também a respeito disso. Eu queria trazer um contraponto. Eu trabalho numa empresa privada em Campinas, mega famosa. Bastante famosa. No coração de Campinas, no centro. E eu fiquei pensando, porque hoje à tarde eu estava conversando aqui com os companheiros que moram comigo, sobre o quanto que o capitalismo também absorve isso, né? Absorve os movimentos. Então, sei lá, você vai na C&A e aí tem um estandarte enorme de camisetas escritas eu sou feminista, né? E aí eu fico nessa problematização do quanto que é meramente marketing ou realmente tem um fundamento de inclusão
de pessoas da diversidade, né? Por quê? Porque a linha é tênue, né? Porque essa comissão, primeiro que eu acho interessante ser composta pela diversidade, já é um ponto positivo, né? De não ser composta por pessoas que não fazem parte da diversidade, então já acho isso interessante, mas eu acho o quanto que a empresa está dando esses espaços e está restringindo esses espaços também, porque quando a gente pensa nessas comissões, a gente está pensando para que cargos, né? São cargos de poder, são cargos de cima ou são cargos ali, né, equiparados aos nossos? Então eu fico pensando, né, se realmente tem fundamento, né, ou se... Porque assim, o Corra, quando ele foi lançado, deixou nítido o quanto que preço está na moda, né? Enquanto que outras opressões também estão na moda, né? É lucrativo, né? Colocar algumas pessoas nessas empresas para falar que tem... a gente aqui não é racista porque tem uns pretos aqui. A gente aqui não é homofóbico porque tem uns gays aqui e tudo mais. Então eu acho que é muito, muito próximo uma coisa da outra. Eu queria também comentar uma questão, né? Quando a gente pensa em povo preto, a gente pensa necessariamente em força, em pessoas fortes, né? E eu sou muito preocupada com a questão emocional do nosso povo, né? Porque eu sou uma pessoa destruída emocionalmente. Destruída. Eu comecei a fazer terapia esse ano, inclusive fiz a questão de ser uma psicóloga negra, porque acho que ela seria, né, uma pessoa que entenderia melhor minhas questões. A Bell Hooks e outras escritoras negras falam dessa questão emocional, né? Porque eu fico pensando que eu não queria colocar um filho no mundo pra ser guerreiro, sabe? Não queria colocar mais um preto no mundo pra ser guerreiro, pra ser forte. Queria que ele vivesse, ou que ela vivesse uma vida, cara, né? Que eu precisasse lutar pra ela não precisar lutar mais. E às vezes isso incomoda, porque as pessoas sempre me enxergam enquanto uma mulher forte, enquanto uma mulher decidida. Só que eu sou dilacerada. Eu fui fazer terapia porque eu não conseguia chorar. Exato, só porque eu não conseguia chorar, um dos motivos, né? Então, é claro que a gente é forte, mas a gente é outras coisas também. Enquanto que essa ideia de ser forte está relacionada de novo, né, com a animalização que se tem do povo preto. Tem que entender que as nossas emoções, né, a gente somos seres humanos, né? Nós não queríamos a todo momento passar essa noção de fortaleza, né? A gente chora às vezes escondido, porque chorar em público não é permitido pro preto. Então eu queria colocar isso em pauta, né? O quanto que a gente tem que se preocupar também com as nossas emoções, né? O quanto que a gente tem que se preocupar também com a nossa sensibilidade, né? E porque às vezes eu me fundo tanto com o meio que eu não sei mais o que eu sou. Então, às vezes eu deixo, por exemplo, de me cuidar emocionalmente em algo para participar de alguma coisa e essa coisa desgasta, vai me desgastando e também acho que é mais uma armadilha do capitalismo, né? A ideia de que é o guerreiro, é o forte, tudo mais. E, cara, é difícil, né? Nós não queríamos colocar no mundo soldado, né? Somos seres humanos, temos emoções, né? Sentimos dores. Nossos corpos não são mais fortes. A gente se faz fortaleza para sobreviver. A gente não queria ser fortaleza. Muito bem colocado. O Alexandre faz um comentário aqui, ó. Tenho notado que essas discussões e ações estão sendo realizadas em épocas específicas ou quando o debate tomou a mídia em geral. Entretanto, quando se olha para dentro dessas empresas, o CEO ainda é um homem branco, o diretor é um homem branco, o gerente é um homem branco e o quadro de colaboradores em geral é composto por maioria branca. Falta muito ainda. E eu acho que um debate legal para a gente levantar também, né, é que assim, a maioria das vezes a gente vê essa ocupação do povo negro no debate quando é somente sobre a questão negra, né? E o negro tem tanto para falar sobre tantas outras coisas, né? A gente vê aí a questão do Toninho, que sempre defendendo a questão do povo trabalhador, a Claudinha também, a Claudinha servidora pública defendendo as questões do servidor público, a Vivi defendendo toda essa questão do feminismo, a Carol também defendendo essa questão do feminismo e tantas outras coisas, né? É uma pluralidade gigante. Então, outra coisa que queria que vocês comentassem é sobre isso, né? Por que as pessoas, se isso também faz parte do racismo, por que as pessoas elas não colocam o negro nos outros debates também, né?
sendo que o negro tem todo esse aparato sobre isso? Acho que você respondeu, né, Cássio? É racismo. Assim, as pessoas geralmente colocam os negros como uma coisa única, né? Então, todos os negros querem falar de racismo, todos os negros são desconstruídos, ou todos, entendeu? E aí eu acho que cai na mesma questão, assim. Então, a forma como olham pra gente é sempre essa. Então, a gente só pode falar disso e ninguém é especialista em mais nada, só em racismo. Legal. Até eu acho que tem algum que tá alguma coisa. Mas enfim, eu quis ressaltar isso porque, por exemplo, eu fui estudar um pouco sobre o. Será que é o da Cláudia que tá com problema, Claudinha? Não sei. Eu acho que é. Acho que tá. Não tô ouvindo o que ela tá falando. Ô, Cláudia, você entra de novo? Deixa eu tentar tirar ela para ver se você vai. Então, é até interessante, eu até comentei sobre isso, porque, por exemplo, eu fui ler sobre o feminismo por causa do Leia Mulheres e tal, e fui entender um pouco sobre o feminismo, né, convivendo com vocês, né, com a Vivi, com a Carol, com a Ellen e com as meninas por conta do Leia Mulheres, né? Então, essa questão, por exemplo, que eu fui viver isso e aprender isso com vocês. Então, é interessante ver que a gente tem tantas outras coisas. A Carol é editora de conteúdo, a Vivi, professora de história. A gente tem um apagamento dos negros na história e Toninho, dirigente sindical. Então, assim, o que eu queria ressaltar nisso é essa pluralidade, tudo isso que vocês fazem, que às vezes é apagado, né? Era isso que eu queria que ressaltar. Eu queria fazer um comentário sobre essa fala que colocou anteriormente. E nós estamos vivendo uma coisa que não pode ser modismo, né? O que a Viviane falou no começo do debate. Nós não podemos pegar a explosão que aconteceu nos Estados Unidos e transformar isso no modismo que agora tem lives cotidianas sobre o racismo no Brasil. Não pode ser só isso. Anteriormente era só 20 de novembro e 13 de maio, né? Parece que agora nós estamos vivendo uma micareta racial no Brasil, né? Estamos falando de racismo fora de época, parece. Então isso não pode ser uma micareta racial, não pode ser um modismo. Nós temos que aproveitar essa onda que acabou acontecendo, essa onda que tem desnudado muita coisa, não só no Brasil, mas no mundo, né? E transformar isso em ação prática. Eu sou defensor da tese que a gente precisa, de fato, construir um projeto, que a juventude se enxergue, que as pessoas se enxerguem nesse projeto e possam defender independentemente de quem esteja à frente do projeto. Ou seja, hoje nós estamos discutindo aqui, daqui 10 anos outro jovem vai pegar aquilo, vai melhorar aquilo que a gente fez e vai continuar tocando. Eu sou defensor dessa lógica e defendo essa prática cotidiana. Então, não pode ser apenas um motivo, nós precisamos avançar para além disso. A segunda coisa que eu queria comentar sobre isso é a gente poder potencializar, e é isso que você estava dizendo. Eu fiz uma live semana retrasada com o Diogo, campeão pan-americano de Taekwondo, que hoje trabalha, inclusive, na Rede Globo de televisão, e o Diogo disse uma coisa muito interessante, que é bem parecido com isso que você está dizendo. As pessoas acham que, por a gente ser negro, a gente tem que falar só sobre questões de negros,
e sair na linha de frente defendendo questões de negros, né? E por isso que eu disse a você, antes de começar a live, que essa é uma questão nossa. Nossa! Não é uma questão... O racismo no Brasil não é uma questão pura e simplesmente dos negros e das negras do Brasil. O racismo do Brasil é a questão dos negros e dos não negros, que precisam discutir essa questão, precisam debater essa questão, para superar o estágio que a gente vive. Se a gente não debate isso, se a gente não faz o exercício de estar ombro a ombro, lado a lado, fazendo esse enfrentamento, que tem a ver com o que a Viviane coloca, que é fruto do capitalismo, que é fruto da exploração, o racismo, a escravidão no mundo, é fruto do capitalismo, é fruto da exploração do homem sobre o homem. Então, se a gente não discutir essa exploração, que cada vez mais se ressignifica no mundo, se reorganiza para explorar cada vez mais, a gente não vai superar o racismo. Então, precisamos parar de estereotipar. Acho que isso é fundamental. Por que o Cássio não pode debater questões raciais? Por que a Viviane não pode debater questões do homem brasileiro? Por que o homem não pode debater questões do machismo? Nós vamos debater o machismo, né, que está incutido dentro da gente. Que né, vem pela essa estrutura capitalista, para inclusive nos reeducarmos. Então a gente não se reeduca todo dia frente aos ismos da vida, machismo, racismo e outros ismos, a gente não aprende, não avança, não muda. O mundo gira a partir do momento que você adquire conhecimento sobre o que está fazendo e faz uma outra prática daquilo que você fazia anteriormente. Senão você não cresce, senão você não muda. Então é fundamental que nós pensemos isso. Precisamos parar de estereotipar. Né? Eu me lembro uma vez que eu estava debatendo democracia ali na Universidade Pública no Senado, e esse exemplo é muito interessante, né? Na Comissão de Educação do Senado, há um ano e meio atrás, e aí se convidou para a mesa todas as instituições que iam fazer o debate, e eu fui o último a ser chamado para compor a mesa. Estava o representante do MEC, o representante do MEC, o reitor de uma universidade particular, o reitor da universidade pública, o presidente da Associação dos Reitores do Brasil, e aí me chamaram, né, Antônio Alves da Fazubra. Quando eu me levanto, tem terno e gravata, negro, de dread, causou o presidente da mesa, o senador, não está o nome, chamou de meu nome e estava indo em direção a mesa. Na terceira vez que ele estava, eu sou Antônio Alves, representador, vim aqui compor a mesa. Para você ver que as pessoas acham que os negros não pensam universidade pública, não pensam educação no Brasil, não tem. Então, isso é um exemplo que aconteceu comigo, no Senado. Né? E essa questão é muito interessante, que é o que você falou. Né? Nós só vamos fazer outros debates além do racismo no Brasil, a violência contra o negro. Agora, precisamos ocupar esse espaço de fala. Precisamos ocupar esse espaço de fala. Eu acho que isso também volta para aquela questão que eu falei do branco, da pessoa branca, da branquitude também se entender, sabe? Porque a gente pode ficar falando, se não houver um processo, uma vontade de desconstrução, eu acho que o debate não avança, entende? Tem que ter uma vontade de desconstruir isso que é tão enraizado. Eu acho que passa muito por isso que o Toninho falou. É interessante tudo isso que vocês estão falando, porque assim, a gente que apoia e que está lutando junto, enquanto apoiador, estando do lado e tal, a gente fica com medo do como a gente vai se colocar. E as pessoas não têm medo de ter preconceito. Eu acho que esse é um problema muito grande, porque as pessoas não têm medo de ter preconceito, não têm medo de rebaixar, não tem medo de tratar mal, e a gente que está do lado fica com medo às vezes de se pôr, né? A gente precisa de repente de uma palavra de incentivo, e que a obrigação não é sua de fazer isso, a obrigação é nossa de dar um jeito de fazer isso acontecer,
E a gente fica com esse receio, e as pessoas não têm receio de rebaixar, de ser preconceituoso. É um absurdo, né? Enfim, gente. No Brasil... Pode falar, Toninho. No Brasil, desculpa. cara, só um comentário. A Vivi, que é historiadora, pode falar melhor que eu. Tem uma coisa aqui chamada no Brasil que é racismo de marca. E esse debate a gente precisa fazer no Brasil. É diferente do racismo norte-americano. Nós temos um racismo aqui, que é o famoso racismo de marca. Mas esse é um outro debate, ou se a Vivi quiser comentar. Acho que nós precisamos avançar sobre as questões que, inclusive, alguns que muita gente desconhece no Brasil. Quando eu iniciei minha fala falando sobre identidade, né, essa identidade fluida, eu acho que vocês deram vários exemplos de como a gente tem uma identidade fluida, né? Quando a gente pensa em unidade do povo preto, a gente tem que pensar, então, em espaços destinados a criar essa identidade, até negros em instituições de poder fora delas. E a gente tem, então, um processo histórico que eu acho que a gente pode fazer uma live para falar sobre isso, já que chama os companheiros aqui para fazer uma live comigo. Eu acho que a gente pode tratar de diversos assuntos. E eu queria só pensar novamente sobre uma questão para a gente finalizar, porque ontem foi aniversário de 70 anos da Sueli Carneiro. E a gente coloca em pauta a questão do feminismo negro a partir de 70 só. Eu agora estou escrevendo um projeto de mestrado para pensar a identidade negra a partir de cinema. Daí, né, investigando alguns artigos, eu cheguei, então, a alguns dados de que o cinema negro nasce no Brasil em 60. Ou seja, a gente tem essas instituições, essas organizações bastante recentes, né? Claro que a gente tem uma história desde 1500 de resistência do povo preto, né? Mas a gente está dizendo agora, nesse trabalho sobre a criação dessa identidade, né? Porque o capitalismo quer né, que a gente não cria essa identidade, que a gente não cria essa unidade. E aí faz parte, então, né, desse reconhecimento social que a gente construa esses espaços. E quando eu digo a gente, estou dizendo realmente a gente enquanto um todo, né? Que a gente não chame só para preso para falar sobre racismo, mas chame para falar sobre diversos assuntos, né? Então, é exaustivo. Vou de novo na questão das emoções, né? A gente tem que lembrar que somos pretos, mas somos seres humanos, temos emoções, temos desgaste emocional, né? A gente consegue falar sobre várias coisas além das nossas dores, por exemplo. Então, a gente tem essas instituições recentes, né? O cinema negro, quando eu digo, é cinema produzido para negros e por negros, né? Então, a partir de 60 e em 70 a gente tem a pauta do feminismo negro. São coisas recentes, né? Coisas bastante recentes no Brasil. Enquanto que trajetórias de outros países, como os Estados Unidos, vêm trajetórias mais longínquas nesse sentido, né? Então, a gente tem que primeiro consolidar essa identidade, essa unidade de povo preto, né? A gente tem que consolidar isso, né? E a consolidar isso é necessariamente quebrar uma das estruturas do capitalismo, que é tentar, então, né, desmistificar a ideia de que somos todos iguais, né? Somos todos seres humanos. Não somos, né? Fomos vendidos como... Nossos ancestrais foram vendidos como mercadoria. E aí eu só vou encerrar fazendo um parênteses, que eu tive uma disciplina sobre África na faculdade, muito maldada, por sinal. Fiz Unesp, Universidade Pública. Meu professor de África é especialista em Estados Unidos, mas tudo bem. E aí, eu fui apresentar um seminário sobre pan-africanismo, que é um conceito muito amplo e tudo mais. Dentre as coisas, ele traz, então, a questão de que o Brasil só conhece a África afetiva. Isso significa que o Brasil só conhece a África que impactou o Brasil de uma maneira, né, de exportar escravo para o Brasil. A gente não conhece o continente africano, né? O resto da África negra, por assim dizer. Nem estou pensando na África muçulmana, na África branca. Pensando na África negra. A gente conhece, então, aquela costa que impactou o Brasil de alguma maneira. Então é preciso conhecer, né, essas outras questões. Porque não é só essa África afetiva que impacta o Brasil, e não é só essa África afetiva que constituiu a nossa identidade, né? Quando a gente... isso é muito comum, porque em Amparo tem muito queniano, né? Tem uma galera de outros países africanos que não falam português. E aí a gente estranha, como se a África falasse português, como se só existisse Angola na África, né? Ou Nigéria e tudo mais, ou Congo. Não, né? Existem outras discussões. Por isso que é necessário falar de africanidade na escola, mas não restritamente só com a África afetiva, né? Porque essa ideia de que o negro não é plural vem dali já, né? Quando a gente unifica um continente num grande país que chama aquilo de África, né?
sem respeitar as especificidades, sem respeitar que dentro de um país você pode ter mais de 50 etnias, muito mais do que isso. Então essa diversidade vem de berço, né? E é preciso trazer essa diversidade para o Brasil, mas trazer ela, né, enquanto então um conceito diverso, não tentar unificar como que a gente faz aqui, né? Esse para mim já é o começo de um erro. Voltando, eu sempre atribuo a culpa ao capitalismo. O capitalismo é exatamente isso. Por isso que é um ato de resistência afirmar a identidade, marcar posição. É cansativo. Eu sou um exemplo disso. Faço terapia para resolver essas questões. Mas é necessário. E dividindo esse peso com os coletivos, com os movimentos, a coisa começa a crescer. E a coisa começa, né, a dividir o peso também. É necessário que a gente se enxergue não só enquanto militantes, não só como guerreiros, mas também enquanto outras figuras pertencentes à nossa negritude. Lindo, lindo, lindo. Gente, eu acho que a gente pode ir se encaminhando para o fim. Queria que vocês fizessem umas considerações finais. Antes disso, queria ressaltar de novo o que eu ressaltei lá no começo, que eu admiro demais vocês quatro. Vocês quatro são pessoas importantes no meu processo de vida aí. Como falei, de ressaltar de novo que o Toninho é um militante histórico, que na cidade ele é exemplo para quem já está vivendo isso de militância, né? A Claudinha também é uma militante histórica aqui na cidade, e a Vivi, a gente se aproximou o ano passado, a Carol também através do Leia Mulheres. Então, assim, eu sou uma pessoa melhor hoje e construído melhor por conta de ter vivenciado isso com vocês. E não só essa questão da luta do racismo, e sim outras lutas, né? A questão da reforma da Previdência, educação, servidores públicos, a saúde, que a Claudinha vivencia isso. A questão da educação, a gente já comentei aqui. Também essa questão do feminismo, que a Vivi traz muito forte aí, a Claudinha também, e a Carol. Enfim, vocês são muito exemplo para mim, e por isso que eu pedi esse favor para vocês, e vocês virem nesse espaço e falarem sobre isso. E como a gente falou, vocês podem falar sobre muitas outras coisas, porque para mim vocês são exemplo de vida e de tudo, não só pela questão da militância, mas sim pela vivência e por tudo que vocês já fizeram na vida. Beleza? Quem quer começar para finalizar? Eu posso. Então tá bom. Eu posso indicar um livro? Pode, adoro suas indicações. Eu continuo a falar, pode ser? Quem vai falar? Cláudia quer falar? Ela tá sem som. Sair da tela. Pode falar, Cláudia. Pode deixar ela falar. Depois eu falo. Reforçando, passando por essa questão do feminismo que a Vivi levantou aí, né, mais uma vez, eu acho que é uma questão importante, porque eu estou buscando mais para a questão do feminismo negro. Andei lendo mais sobre essa questão. Li Jamila Ribeiro, que ela fala muito dessa questão, né, do feminismo, e que, por que não o feminismo setorial, né? Uma vez que a gente tem que discutir a questão da mulher negra dentro do feminismo, né? Até pelaquela diferença que eu já citei e volto a citar, que é de que as mulheres, enquanto lutavam para poder trabalhar, as mulheres negras já vinham há muito tempo trabalhando aí, inclusive de graça, ou por um prato de comida, enfim. E lembrando que a nossa luta vem de longe. Eu quero agradecer também, né, poder fazer essa troca aqui com as meninas, com o Cássio, companheiro do partido, aqui também com o meu companheiro. É uma troca interessante, uma troca que faz bem, né? São exposições que a gente coloca aqui para quem está ouvindo, vir debater com a gente. Inclusive, eu deixo como uma chamada, né? Os nossos companheiros, nossos irmãos negros da cidade que venham para a luta com a gente, somar com a gente, que isso é importante. A gente sempre tem espaço e a gente sempre quer criar esses espaços de
discussões, e a gente sempre precisa de mais, né? Tem muita coisa acontecendo aí ao nosso redor, não é só fora do país, a gente vê muitas questões acontecendo com as mulheres negras, né? Com as percas dos filhos, com a questão dos trabalhadores. Então fica um chamado aí, e eu aqui gosto de falar, né, enquanto lugar de fala, respeitando a todos, né, mas enquanto mulher, negra, mãe, eu deixo aí um chamado para o pessoal e para os não negros também, né, que venham para conhecer a nossa luta, a nossa causa, e que venham para contribuir com ela. E que aí dizer que nós estamos aí, né, enquanto pré-candidata, e o pessoal também está aberto para que as pessoas venham conhecer, né, que venham também contribuir com a nossa causa e para mostrar algo diferente, que é o que a gente vem discutindo dentro do partido, né? Acho que é algo novo para a cidade. Um abraço a todos. Agradeço aí o Cássio a chamar a gente aí para fazer essa troca. Obrigado, Claudinha. Sempre um prazer. E que nem você falou, chamar o pessoal para a luta aí, que a luta é árdua, somos em poucos, né? E precisamos de mais braços, né? Carol? Gente, eu queria agradecer, foi um prazer falar com todos vocês. Conhecer o Toninho, que eu conhecia de vista da Unicamp, mas nunca tinha conversado. Foi um prazer, Toninho, a Cláudia, Vivi já conheço, Cássio também, foi um prazer. Obrigada, viu, Cássio? Foi muito bacana. Eu queria só deixar uma indicação de leitura que segue, que vai falar bastante dessa coisa da desconstrução da branquitude e de como não é nossa obrigação, no sentido de como isso nos afeta psicologicamente, né, achar que cabe só a nós discutir e tal. Esse livro aqui é da Grada Quilomba, não sei se dá pra ver, chama Memórias da Plantação. Então a Grada ela é uma artista e psicóloga, e aí ela vai falar bastante sobre isso, sobre esse viés psicológico do racismo, como ele nos, né, causa uma série de danos e como as pessoas brancas podem tentar também participar dessa desconstrução. É isso. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Carol. Vivi ou Toninho, quem prefere agora? Bom, posso falar. Bom, primeiro eu queria agradecer mais uma oportunidade de estar reunindo aí com companheiros e companheiras. Então, de novo, né, eu falo que eu sou uma pessoa que sou movida pelo ódio, não pelo amor. O ódio para mim é uma sensação de ir para frente, né? E na verdade o amor eu encontro em momentos assim, né? Onde eu vejo que eu não estou sozinha aqui, na verdade tem mais gente comigo, né? Porque a solidão é perturbadora. Eu gostaria de convidar o Toninho já, porque eu estou colada na Unicamp, então para a gente ter mais contato. Eu me sinto às vezes solitária em Campinas em relação a isso. Eu fico quase em Campinas a semana toda, então eu preciso. A Carol também, eu queria ir na casa dela, estourou pandemia e não deu para conhecer. Então, porque em Campinas eu não tenho vivência, eu queria conhecer os coletivos pretos de Campinas, sabe? Já que eu tô aqui, né, grande parte da semana, eu também queria atuar na cidade. E dar um grande abraço a todo mundo que ficou com a gente até agora. Falar que eu, enquanto uma menina que, apesar de ter 23 anos, tem cara de menos de idade, aprendi muito com vocês. Eu sei que é uma responsabilidade enorme ser representante e ser porta-voz de tantas pessoas. Eu vejo isso na minha prima de 14 anos, que é uma menina que chega para uma professora racista, e explica para ela o que é racismo estrutural, né? E eu sei que a gente tem essa trajetória, né? De novo, deixar então um forte abraço, né? Um abraço vermelho, um abraço socialista em todos vocês, e falar que, de novo, me traz vida, me traz muita vida, e vocês não sabem o quanto que a vida estava longe de mim até alguns meses atrás. Então é muito importante para mim estar junto com aqueles que me trazem vida. Obrigado, Vivi, muito obrigado mesmo. Você sabe o quanto eu admiro você, que eu já te falei várias vezes pessoalmente isso, e
enfim, 23 anos e toda essa força, essa garra, né? Mesmo a gente sabendo que tem todo esse peso psicológico por trás, mas toda essa representatividade e essa importância que você tem. Muito obrigado mesmo. Toninho? Bom, Cássio, eu queria agradecer primeiro o convite que você fez. Acho que tem sido importante nós trocarmos esse tipo de informações e debates, fundamental. Eu costumo dizer que eu aprendo muito com as pessoas que eu compartilho a tela, compartilham a tela comigo. Então hoje eu confesso que eu aprendi muito com as companheiras e para mim é sempre um orgulho fazer um debate com as mulheres negras, né? Porque nós aprendemos muito com as mulheres negras, até pela nossa história, né? De onde viemos, né? Já temos consideração como a África como mãe, um papel de mulher, a formação dos quilombos, com grandes lideranças quilombolas mulheres. Então, toda uma trajetória e uma história de luta das mulheres, e que eu tenho insistido em falar nas lives, que nós, militantes, precisamos aprender com o movimento das mulheres. Né? Começou não de hoje, mas aqui no Brasil, no 8 de março, ele não, com mulheres contra o Bolsonaro. Então, é extraordinário, uma dinâmica que a gente tem que aprender quando a gente retomar as ações nas ruas, né? Que nós vamos retomar isso, porque derrotar o racismo, derrotar a Covid, derrotar a necropolítica, para mim é derrotar esse governo que está colocado em Brasília. Precisamos botar um basta nisso para fazer o fora Bolsonaro. Então, muito contente, quero dizer, vi a Claudinha, minha companheira, né, de luta e de todo dia, e dizer para vocês que estou à disposição para fazer debate e a gente aprender um com o outro. Acho que essa troca é fundamental, né? A gente trocar e aprender e continuar lutando. Queria deixar também uma orientação aqui, me atrever, não de leitura, mas uma orientação aqui das pessoas assistirem um documentário do professor Milton Santos, com o qual eu aprendi muito, por uma outra globalização. É um documentário simples, rápido, foi um dos últimos que o professor Milton Santos fez antes de falecer, e mostra como que a gente pode fazer também esse processo de encantamento nesse período de globalização, de tecnologia, né, e de capitalismo. Então, por uma outra globalização, o professor Milton Santos orienta aqui que estiver nos assistindo, assista esse documentário, vai fazer parte da nossa luta cotidiana. Um abraço a todos, muito obrigado. Gente, agradeço demais, foi uma verdadeira aula. Vocês sabem quanto eu admiro vocês, e vou ressaltar isso de novo. Obrigado mesmo por dividir esse espaço aqui e compartilhar tudo isso conosco. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Segunda-feira tem uma outra live que o pessoal Amparo... Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! O pessoal Amparo vai fazer uma live na segunda-feira, né? Até a Paty, não sei se ela está por aqui, a doutora Patrícia Braz, em que foi uma ideia dela, partiu dela essa ideia de fazer uma atualização quinzenal sobre a pandemia aqui na nossa região, né? Então, segunda-feira a gente tem uma live às 7h30, vai ser transmitida tanto pela página do Pessoal Amparo quanto pela minha página. E na quarta-feira, às 7h, vamos fazer uma live, uma proposta da Maiara, ela me procurou para construir uma proposta sobre a dificuldade da educação online, na educação infantil. Então, a gente vai fazer uma live sobre isso, ela me procurou, ela tem algumas vivências de como lidar com essa questão da educação online, já que a gente está vivendo esse tempo de ensino remoto. Enfim, então semana que vem tem essas duas lives e espero você que acompanhe as lives com a gente semana que vem. Um abração e obrigado a todos vocês. Tchau!